Olá pessoal, eu sou o professor Vitor Dalton, de Tecnologia da Informação, e nós agora vamos falar sobre BPM, Business Process Management, ou Gerenciamento de Processos de Negócio. Gerenciamento de processos de negócio nada mais é do que uma abordagem que envolve a descoberta, o projeto e a entrega de processos de negócio, por meio da identificação, desenho, execução, documentação, medição, monitoramento, controle e melhoria de processos, sejam eles automatizados ou não. Seu objetivo é alinhar os processos de negócio de uma organização, eliminando redundâncias, otimizando performance e aproximando-se das necessidades dos clientes. Vamos procurar deixar isso um pouco mais claro ao explicar alguns conceitos relacionados. Negócio nada mais é do que a realização de alguma atividade que entrega valor a um cliente e traz retorno às partes interessadas. Então, para ilustrar e ajudar a gente a entender o conceito, vamos visualizar uma grande loja de departamentos, que vende produtos online, e o seu negócio é esse. Ele entrega valor a um cliente a partir do momento que aquele cliente consegue adquirir produtos junto a essa loja de departamentos. Processo, por sua vez, é um conjunto de atividades ou comportamentos realizados por humanos ou máquinas para o alcance de uma ou mais metas. Um processo é disparado por um evento específico, realiza um conjunto de tarefas e pode se encerrar ou disparar algum outro processo. Então visualize nessa mesma loja de departamento o principal processo de negócio, que é o processo de compra de um produto por um cliente. Então um processo é disparado por um evento específico. Então visualize o nosso cliente no momento que entra no site daquela loja de departamentos e realiza uma compra. Um conjunto de tarefas é realizado. Então confirma-se a existência do produto em estoque, emite-se nota fiscal, o produto é retirado do estoque e conduzido até a transportadora, junto com os dados de destino do cliente e uma cópia da nota. A transportadora conduz o produto até o cliente recebe o produto, é dado o ok daquela compra, e a loja, de alguma forma ou não, ela pode receber um feedback do cliente quanto à utilização daquele produto. Esse é um processo de negócio. E, desta forma, entende-se que um processo de negócio é um trabalho ponta a ponta que entrega valor a um cliente. Então, pedi para você focar em mim. Visualizado, este foi um exemplo hipotético, na verdade, muito real, do que funciona num processo de negócio de uma compra. Isso é somente para ilustrar. Gerenciar processos de negócio é a organização ela ter consciência desses processos, saber que esses processos existem, saber mapeá-los, saber como eles funcionam e poder sim eliminar redundâncias. Poxa, mas são 3 pessoas, por exemplo, são 3 pessoas para tirar o produto do estoque e levar para a transportadora, porque essa dá baixa no estoque, a segunda informa que o produto está saindo dali, a terceira ela vai lá na transportadora e dá o ok, por exemplo. O gerenciamento de processos de negócio pode ajudar a encontrar essas redundâncias, encontrar essas falhas, visualizar oportunidades de melhoria no processo. Poxa, mas se em vez dessas 3 pessoas estivessem no processo, por que não somente 2? Essa pessoa que tira do estoque, entrega somente uma, entrega diretamente na transportadora e usa um smartphone para dar baixa no sistema, por exemplo. Então, gerenciar processos é isso, é a capacidade de uma organização de compreender todos os seus processos, para poder identificar melhorias, eliminar redundâncias e melhorar os seus processos de negócio. Tudo bem? Avançando com os conceitos. Entrada. Material ou informação requerida para completar as atividades de um processo necessário para produzir um resultado final específico. Então, o exemplo, pedido de compra de livro, ou o exemplo que eu dei anteriormente, o pedido de compra, simplesmente, ele pode ser a entrada de um processo. Recursos, pessoa, organização, equipamento ou sistema que executa um trabalho em um processo. Exemplo, funcionários, sistema de vendas
Então o processo ele recebe uma entrada e ele precisa de recursos, sejam eles financeiros, sejam eles de pessoas, sejam eles de equipamento, para poder fazer a coisa acontecer, para poder agregar valor. E a saída são todos os dados, informações e ativos físicos gerados pelo processo. Também representa eventos e ações ou o resultado dessas ações. Exemplo, livro entregue ao cliente. Então, o cliente entra com pedido de compra, pessoas, funcionários, sistema de vendas, de transporte, são os recursos que trabalham em cima desse pedido e como saída você tem o livro entregue ao cliente. E a partir daí entende-se que foi agregado valor ao cliente, uma vez que ele trocou o seu dinheiro pelo livro entregue. Tudo bem? Atividade. Então, só situando, nós estamos num glossário para a gente poder começar a falar do BPM propriamente dito. Atividade é um termo genérico para o trabalho que uma companhia ou organização executa via um processo de negócio. Pode ser um processo, pode ser um subprocesso, pode ser uma subtarefa. Então é muito comum, tal atividade vai ser feita. É realmente um genérico para processo, subprocesso ou tarefa. Processo, nós já sabemos o que é. Subprocessos são divisões de um processo com objetivos específicos, organizados segundo linhas funcionais. Então, subprocessos recebem entradas e geram suas saídas em um único departamento. Essa é uma característica do processo, do subprocesso. Eles podem ser divididos nas diversas atividades que os compõem em um nível mais detalhado em tarefas. Exemplo, reposição de estoque de um livro. Então, visualize a situação na qual temos o processo principal, que é a compra de um livro. E em todo aquele caminho, vários subprocessos podem acontecer. Podemos departamentalizar o processo de compra, por exemplo, com a etapa na qual o produto sai do estoque e vai para a transportadora. Esse pode ser um subprocesso. Se o produto vendido for o último, esse subprocesso ele pode disparar um outro subprocesso, que é o processo de reposição de estoque. Então os subprocessos, eles são mini processinhos, né? São processos mais pontuais, setorizados, que juntos podem compor um processo principal, que é esse processo de compra. Tarefas, por sua vez, é uma atividade mais atômica, inclusa em um processo ou subprocesso. Chama-se de tarefa quando não pode ser mais decomposta e geralmente é executada por um único usuário final, um único equipamento ou um único sistema. Então, dentro do subprocesso de condução do livro do estoque para a transportadora, você pode ter uma atividade atômica, que é a verificação do livro estoque. Você pode ter uma outra atividade atômica, a retirada do livro do estoque. Você pode ter uma outra subatividade atômica, que é a solicitação de reposição de estoque. Então, as tarefas são atividades bem pontuais, atômicas, que não podem ser mais decompostas. Não faz mais sentido falar daquilo e subdividir aquela tarefa. Tudo bem? E agora vamos falar do histórico do BPM. Então, Smith e Finger, um estudo publicado em 2002, eles decompuseram a BPM em 3 ondas. O gerenciamento de processo de negócio. A primeira onda é a que ele chama de administração científica de Taylor, lá da época do Henry Ford, das linhas de produção de veículos, na qual funcionários e patrões todos tinham atividades bem específicas. Eu pedi até para você focar em mim. Eu gosto muito de associar a primeira onda com a imagem mental do Charlie Chaplin, naquele filme Tempos Modernos, no qual ele aparece com duas chaves inglesas e ele fica ali girando um parafuso. A administração científica, aquele filme simboliza o que é realmente a administração científica, que é o funcionário. Você tem que, a onda daquela época,
principalmente porque os Estados Unidos estavam entrando na febre da indústria automobilística. A solução para se ganhar escala naquela época era de colocar as pessoas com o mínimo de atribuição possível, fazendo uma atividade bem específica, porque fazendo uma única tarefa, ela poderia fazer aquilo de maneira muito rápida e você teria um ganho de produção. Então a administração científica é isso, atividades compartimentadas, cada setor faz somente o seu trabalho da maneira mais ágil possível. O funcionário da ponta da linha, se a tarefa dele é só girar parafuso, ele tem que fazer aquilo da maneira mais rápida possível, porque assim o seu processo de negócio será bom. Assim você ganhará escala em seu processo de negócio. A ideia da primeira onda era basicamente essa. Continuando, a segunda onda é a onda da reengenharia, da reavaliação dos processos. Ele surgiu mais ou menos em torno da década de 50, com a Toyota, com a filosofia do just in time, de entregar o produto certo na hora certa. Uma série de ferramentas surgiram na época também, como o Kaizen, o Kanban, todas elas entre a década de 50 e a década de 90. A onda era fazer reengenharia, reestudar os processos e modificá-los. Esta é a segunda onda. E a terceira onda, digamos assim, a onda atual, é a criação e otimização de processos de negócio em tempo real. Processos ágeis, cadeias de valor podendo ser monitoradas e continuamente melhoradas. Esse é o Business Process Management, o qual nós estudamos. A palavra-chave do BPM é flexibilidade. Você tem que poder conceber processos e colocá-los em prática. Ter métodos sistemáticos e confiáveis para analisar o impacto de inovação no processo de negócio. Então não basta você somente ter uma ideia, você tem que ter um método sistemático, ser capaz de avaliar como aquele novo processo vai impactar no negócio. Você tem que ter habilidades para responder à alteração no mercado, combinar e customizar processo. Não tá bom, você tem que mudar de imediato. Acho que flexibilidade... Se eu fosse chutar duas palavras-chave, eu diria que flexibilidade e eu diria medição. Então, hoje em dia, você precisa poder ser flexível tanto para desenhar novos processos, como para modificar processos que não estejam bons, bem como você precisa poder avaliar aqueles processos, mensurar os processos, até mesmo para saber se existe oportunidade de melhoria ou não. Ou então, quando colocar um processo novo, você não coloca no chutômetro. Você precisa poder analisar o impacto dessas inovações nos processos de negócio. Tranquilo? Vamos para um pequeno exercício bem didático. Sobre as ondas evolutivas do BPM, assinale a alternativa correta. A. A primeira onda caracteriza-se pelo gerenciamento científico, na qual a divisão entre patrões e empregados era bem definida. Pois bem, isso aqui está certo. Vamos olhar as demais? A segunda onda caracteriza-se pelo estudo de Smith e Finger, publicado em 2002. O estudo de Smith e Finger é que classificou o BPM em 3 ondas. Então isso aqui está errado. A terceira onda caracteriza-se pela reimplementação das características da primeira onda. Ninguém mais pensa nisso. Quarta onda, quinta onda, aí o examinador começa a ser criativo, começa a querer brincar com você. Se você não estudou o assunto, você pode ser pego de calças curtas. Ok? Alternativa A é a nossa alternativa certa. Vamos avançar. Falar um pouco sobre os tipos de processo. Então, estamos aqui estudando de maneira bem metódica. Os processos eles podem receber 3 classificações. Primeiramente, eles podem ser os processos primários, também chamados de processos operacionais, também chamados de processos essenciais. São aqueles orientados à atividade fim da empresa, como relacionamento com o consumidor, logística, desenvolvimento de produtos, etc. São chamados processos ponta a ponta. Costumam cruzar os limites funcionais da organização. Então eu vou me fazer repetitivo para que a coisa fique clara. O processo de compra de um produto online por um cliente. Passa pelo departamento de logística, vai para a transportadora, quer dizer, passa por um terceirizado e chega até o cliente, que é o elemento que vai ser entregue. Então é um processo que cruza os limites funcionais da organização. Vamos agora fazer o contraponto. Vamos agora entender os processos de suporte. São atividades de suporte aos processos primários, relacionados ao gerenciamento financeiro,
gerenciamento da qualidade, gerenciamento de RH, gerenciamento da tecnologia da informação e afins. Podem não entregar valor diretamente ao cliente, mas suportam a capacidade da organização em fazê-lo. Costumam ser isolados em departamentos. Então vamos pegar um exemplo bem clichê, gerenciamento de RH. Então os processos que ocorrem ali dentro, gestão de pessoal, remuneração de pessoal, processo de valorização e modernização de carreira. O cliente que está fazendo uma compra, ele não está muito preocupado com isso, ele não enxerga valor diretamente nisso. Agora é claro que são processos que, bem desempenhados, fazem com que a empresa desempenhe melhor a sua atividade fim, que é a de vender produtos. Concorda comigo? E por último, temos os processos de gerenciamento ou governança, que são os processos utilizados para medir, monitorar e controlar as atividades de negócio, como gerenciamento de conformidades, gerenciamento de riscos, inteligência de negócio. Também não entregam valor diretamente ao cliente, mas certificam-se do funcionamento efetivo e eficiente da organização. Então perceba a diferença. O processo de suporte é um processo intradepartamental que, bem desempenhado, faz com que a organização desempenhe melhor sua atividade fim. Já o processo de gerenciamento de governança, ele está no nível mais alto. Ele mede, monitora e controla as atividades de negócio. Para o quê? Para poder a organização ter subsídio, ter informações para poder justamente melhorar os seus processos. Tranquilo? Pequeno exercício. Ao contrário dos processos primários ou essenciais, que se caracterizam por cruzar os limites funcionais da organização, isso aqui está ok. Os processos de suporte, aqueles secundários, frequentemente estão associados a determinadas áreas funcionais. Isso também está certo. Então temos aqui uma afirmativa certa. Os processos primários são a atividade fim da organização, são as atividades ponta a ponta, são as atividades que cruzam os limites funcionais da organização, enquanto os processos de suporte são aqueles intradepartamentais, são atividades secundárias que servem de apoio para que a organização consiga fazer a sua atividade principal. Tá ok? Vamos agora falar do ciclo BPM. Então a gente está aqui filosofando, passando um glossário, estamos nos familiarizando com processos de negócio e precisamos então entender esse ciclo. Como funciona isso? A organização ela tem um processo e depois ela vai ter um processo melhor. Pois bem, pedi para você focar em mim. Vários autores são adotados pelas diversas bancas para cobrar o BPM em concurso. E até mesmo a mesma banca, ela cobra de autores diferentes dependendo da prova. Então nós vamos passar aqui duas principais visões do ciclo BPM que se viram para duas coisas. Primeiro, você já vai entender o que dois principais autores que mais caem em concursos, como eles classificam o assunto. E segundo, vai servir para que você entenda o ciclo BPM propriamente dito. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o slide e começar com a visão do Rogério Vale. Então o Rogério Vale, ele classifica o ciclo BPM em 4 etapas. São elas: planejar o BPM, modelar e otimizar processos, apoiar a implantação dos processos e apoiar o controle e análise dos processos. Para facilitar a nossa vida, vamos visualizar um processo de negócio a ser melhorado. Então, a organização vai planejar o BPM. Ela seleciona ela já tem algumas ideias na cabeça, oriundas do seu ambiente externo, do planejamento estratégico. Ela pode sofrer com marcos regulatórios que exigem melhoria de seus processos, como, por exemplo, legislações ambientais, questão de responsabilidade social, ameaças, oportunidades de negócio, faz com que elas planejem o BPM. Então, vamos visualizar uma situação não muito distante da nossa realidade. A organização ela quer melhorar uma empresa aérea, ela quer melhorar o embarque dos seus passageiros. A empresa ela sofre muito com o problema de filas nos seus guichês para emissão de bilhetes. Então a empresa teve uma ideia e ela vai ver se isso é viável. Ela estuda o seu processo atualmente.
seu processo atualmente, a pessoa compra online a sua passagem, então, ela compra a sua passagem, depois de comprar a passagem, ela vai no guichê retirar o bilhete e depois ela vai para o portão de embarque, no qual ela apresenta novamente ela apresenta o bilhete que ela retirou no guichê, ela apresenta a sua identidade e ali você tem um funcionário que confere o cara crachá, pega o bilhete pega uma parte do bilhete, pega o bilhete do funcionário, pega o bilhete do passageiro, deixa ele só com comprovante, com comprovante, dá baixa no sistema confirmando que aquele passageiro vai entrar na aeronave. E a empresa quer otimizar esse processo. Ela selecionou esse processo é crítico, ela precisa otimizar. Então, ela vai para a fase de modelagem e otimização desse processo, no qual ela vai usar algumas técnicas de modelagem que a gente vai falar de as-is e de to-be. Ela vai diagnosticar esse fluxo, esse processo de uma maneira mais detalhada do que a que eu ilustrei aqui. E ela tem uma solução para otimizar, ela surge com uma nova ideia. O passageiro agora vai comprar a sua passagem pela internet, só que agora ele vai usar o seu smartphone para gerar o bilhete. Oh, falha nossa, pessoal, peraí. Gerar o bilhete. E no momento do embarque, ao invés de ter dois funcionários, um para recolher o comprovante e o outro para dar baixa no sistema para confirmar que o passageiro embarcou, você terá apenas um único funcionário que já terá um novo leitor que lerá o bilhete diretamente do smartphone do passageiro e vai avalizar o seu embarque. Gente, isso aqui é só um processo simplificado, não estou incluindo a situação do passageiro que tem bagagem, mas eu acho que fica tangível um processo antes e depois e vocês conseguem visualizar essa melhoria. Só que essa melhoria, ela gera alguns impactos. Primeiro, ela parte do princípio que os passageiros, você precisa desenvolver um aplicativo integrado ao sistema da empresa, pode até focar em mim, você precisa desenvolver um aplicativo para celular, para várias plataformas, que seja integrado ao sistema que a empresa já possui para emissão dos dados online. Você precisa supor aqui um novo leitor, uma tecnologia, um produto que precisa ser acrescentado à linha de produção, ao processo, que fará a leitura do bilhete eletrônico que estará no celular do passageiro. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. O processo vai mudar. A empresa precisa então dimensionar o impacto disso no negócio. Isso implica custos. A empresa precisa fazer uma etapa importante. Ela precisa simular esse novo processo de alguma maneira, seja com um ensaio com passageiros pré-selecionados, seja em uma ferramenta e um sistema que consiga simular como vão se comportar as filas de embarque e as filas do guichê, partindo do princípio que determinado percentual vai adotar um novo processo, determinado percentual não vai, se isso vai ser uma coisa que vai mudar para todos no futuro, ou se a empresa vai ter que conviver com os dois processos, o novo e o antigo ao mesmo tempo. Então, na fase de modelagem e otimização, tudo isso é visto. De modo que, no início daquela fase, você tem um diagnóstico de como será o processo, como é o processo atual, e ao final dessa modelagem, você já tem um desenho de um novo processo, você já sabe como é, você já simulou, você já testou aquele novo processo. Voltando para o slide, passando da modelagem e otimização, você entra para o apoio à implantação dos processos, que é uma fase no qual as tecnologias, os novos procedimentos que precisam ser adotados, tudo isso será realizado. Então, vai se desenvolver um sistema novo para o celular? Adquire-se esse sistema, desenvolve-se esse sistema. As pessoas vão mudar
vão mudar, as pessoas que têm determinadas funções, elas vão passar a ter funções diferentes, elas vão precisar aprender coisas novas, então treinamento também vai ocorrer nessa etapa. Só numerar. Treinamento ocorre nessa etapa. De modo que, ao fim dessa etapa, o processo esteja implantado, o novo processo esteja implantado. E, por fim, o último ponto do ciclo que sempre se realimenta é o apoio ao controle e análise do processo. Então, uma coisa é você ter simulado aqui como é que vai ser. Outra coisa é o processo estar funcionando no dia a dia, na prática, e você coletar estatísticas, você fazer auditoria, gerar relatórios, de modo que você possa corroborar, sim, esse novo processo nos trouxe ganhos, nos trouxe melhorias, ou não, esse processo é maléfico, temos que desfazer, ou sim, esse processo trouxe melhorias, mas já estamos vendo oportunidade de melhorar ainda mais. Então, por isso que o BPM é um ciclo. Ele começa no planejamento e uma vez um novo processo, ou o processo melhorado, implantado, você pode se realimentar e você pode obter novos processos. Então, a coisa não acaba por aí. Vamos focar em mim e aproveitar para fazer um pequeno intervalo que a gente já volta com a segunda visão do ciclo BPM. Até já.